tem lua. Vamos começar. Quem quer fazer a prece inicial hoje? Alexandre. Mãe, lê a página, por favor. Fiquei devendo ontem, vou fazer hoje. Deus falando conosco. Eu sou a vida e a luz em abundância. Ao passar algum tempo se banhando na minha presença, você se energiza e se ilumina. Em comunhão comigo, transfere seus pesados fardos para meus ombros. Ao olhar para mim, vê sua vida sobre a minha perspectiva. Passar um tempo a sós comigo é essencial para organizar seus pensamentos e encarar com leveza o dia à sua frente. Esteja disposto a lutar por este precioso tempo ao meu lado. A oposição surge de várias formas. Seu próprio desejo de permanecer na cama, determinação maligna de alguém que quer afastá-lo de mim, pressões da família, dos amigos e da sua própria autocrítica, que lhe dizem para gastar seu tempo de modo mais produtivo. À medida que amadurece a sua vontade de me agradar, além de todas as coisas, você ganha força para resistir a essas pressões contrárias. Deleite-se em mim, porque sou o desejo mais profundo do seu coração. Vamos orar. Jesus, mestre, irmão e amigo, bons amigos espirituais, damos graça por esses momentos tão maravilhosos em que podemos nos encontrar sob a égide de vossas palavras. Pedimos, Senhor, para que esse momento possamos abrir a nossa mente, o nosso coração para o entendimento da lição e a sua aplicabilidade nas nossas vidas. Se for do nosso mérito, Senhor, pedimos que este momento possa gerar energia para abençoar as pessoas que estão próximas da gente, para beneficiar esse planeta que é a nossa casa. Assim sendo, Senhor, agradecemos por mais essa oportunidade. Que assim seja. Que lindo. Vamos. Quem quer ler o Evangelho hoje? Levante o dedinho. Acho que a Mônica levantou. Não sei. Tá bom. É que você estava assim, Mônica. Eu não sei assim. Não, a mão estava levantada, mas não tem problema não. Não era para isso, não, mas eu leio. Deixa eu só tirar as marcações aqui, peraí. Capítulo 10. Não julgueis para não ser julgados. É o item 11. A pedra daquele que estiver sem pecado. Capítulo 10, item 11. Podemos? Não julgueis para não ser julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver em pecado. Não julgueis a fim de não ser julgados, porquanto sereis julgados conforme houver julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida que tenhais servido para com os outros. Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Então, os escribas e os fariseus lhes trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e pondo-a de pé do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a sua opinião? Sua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuasse a interrogar, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo daquele modo, se retiraram,
um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. João, capítulo 8, versículos de 3 a 11. Continua? Continua mais um pouquinho? Tá. Atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um a nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outra aquilo que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. O rebote lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou acreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não se excusa nunca este último propósito, porquanto, no caso, então, só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui menos em certas ocasiões um dever, porque um bem deverá tal resultar e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem o progresso de seu semelhante. Importa, pois, não se tome em sentido absoluto o princípio. Não julgueis se não quiseres ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. É possível que Jesus haja proibido se profligue o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo feito até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade pode censurar esta na razão direta da autoridade daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena em outrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima, ademais, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investindo de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que se dá do bem. É que, igualmente, ressalta das palavras de Jesus. A passagem, assim, né, ela já foi tão falada, né? A gente está sempre comentando, né? De não fazer para os outros o que a gente não queria que fizesse com a gente, né? De não julgar, tal. Eu gosto muito de uma abordagem que o Rossandro dá nessa passagem aqui, que eu nunca tinha visto por esse ângulo. Ele comenta que ele entendeu, coisa assim, eu analisando, eu também com ele. Ele fala assim que Jesus, nessa passagem, ele não quis só salvar a mulher adulta, porque para isso ele tinha até outros recursos, né? Ele poderia transformar as pedras em areia, né? Porque ele podia fazer N coisas, mas que ele quis também salvar a multidão. Então, assim, com essa passagem dele perguntar, né? Atire a primeira pedra aquele que está livre de pecado, ele quis mostrar para a multidão, salvar a multidão de si mesmo, porque era tão fácil, né? E ainda é muito isso, né? E hoje as nossas pedras, elas são mais sutis, né? Hoje a gente usa as pedras das redes sociais. Ele mesmo, Rosando, ele fala de uma época que teve uma tal de uma garota que ela foi para um motel com um amigo do marido e falava que ia para manicure, e aí o marido filmou e colocou nas redes sociais, e isso foi replicado, né? Todo mundo repassando isso. Isso também não é nós fomos quem? Quem replicou isso, né? Foi a multidão que estava ali julgando aquela pessoa. Não cabe dizer se o que ela fez é certo ou errado, mas quando você acha você está errado, você está julgando.
Você não sabe que condições estava aquilo, que contexto. Então, assim, a gente tem muita mania, às vezes, de pegar a fotografia de um momento e julgar naquela fotografia. Mas a gente esquece de olhar o filme todo, né? O filme da vida da cor, até ela chegar naquele momento que ela caiu. E quem de nós nunca caiu, né? Quem de nós nunca teve um dia que falou assim, puxa, só fiz caca hoje. Poxa, eu me arrependo muito de ter feito isso. E quem de nós não queria ter essa indulgência que ele fala, né? Quem de nós não queria, assim, que uma pessoa chegasse... Não é apoiar o erro, como aqui ele também fala, né? Que não é com isso querer dizer que o erro é tolerável, né? Que você pode ficar passando a mão, vamos dizer assim. Mas não é isso. É a forma como você vai fazer isso. Corrigir é uma coisa, julgar é outra. Quando um sobrinho, né, alguém, um irmão, uma mãe, seja lá quem for, né, comete um erro, você não tem que ficar apontando o dedo, né, acusando, como se você nunca tivesse cometido um erro. E, assim, às vezes um adolescente, né, faz atrapalhada. Eu fui adolescente, né, ontem. E a gente não fez as nossas nada. Fez. Então, assim, a gente precisa de orientação. Adolescente, né? Uma pessoa que não está seguindo um caminho legal, precisa de uma orientação e não acusação. Então, quando você vê um irmão, alguém que você ama, tendo uma atitude equivocada, se você puder, oriente, ajude, converse, né? Agora, o julgamento não nos cabe, porque nós não temos esse mérito para julgar. Jesus, né? Não tinha nenhum pecado, ele não foi lá condenar a mulher, né? E porque a gente se acha no direito de condenar, e muitas vezes a gente condena e já sentencia, né? Porque a gente dá a condenação e a gente dá a sentença, porque nós somos top nisso. E aí a gente tem que começar a baixar a nossa bola, porque quantas vezes eu estou julgando o outro, dá uma olhada para você. A gente gosta, por exemplo, né, no nosso Brasil, né, dos políticos. Né? A gente gosta muito de julgar porque são corruptos, são corruptos. Só que a gente se esquece que no dia da eleição, o repórter fala assim, hoje os brasileiros estão indo às urnas escolher os seus representantes. Se a gente coloca corrupto lá dentro, então, representante, eles nos representam. Porque não é possível que a gente seja, né, um povo tão assim, azarado, nunca deu certo na política. Não, gente, vamos olhar para dentro. Dá uma olhada, você tem uma corrupção dentro de você. Às vezes você não quer olhar, mas tem. Então você estaciona numa fila dupla, você estaciona aqui por 2 que não pode, mas não é 2 minutinhos, você passa no sinal vermelho, e N coisas. Então, assim, quem somos nós para julgar o outro quando a gente ainda comete os nossos erros? E assim, e não é passar a mão, mais uma vez eu digo, não estou querendo dizer que com isso estou achando certo, estou validando do outro. Mas cada um no seu lugar. Você não é Jesus. Então, meu amor, não julga não, porque aí não é tatu não. Você, o que você faz? Se você puder, oriente, tem indulgência, mas sem julgamento. Eu acho isso. Alguém quiser falar mais alguma coisa aí? Lívia levantou o dedinho. O que a Mônica falou em relação a Jesus, né, me chamou a atenção, que nem Jesus, né, julgou aqui nessa passagem, né, a mulher adúltera e nem ninguém, né, ele não apontava o dedo para ninguém, né, e eu acho que a gente ainda tem muito essa necessidade de apontar o dedo para o outro, assim, eu tô mal, mas quem tá pior do que eu? Eu acho que a gente ainda tem muito isso, sabe? Parece uma falha moral nossa, entendeu? A gente às vezes está ruim mesmo, na pior das situações e tal, mas a gente está olhando para o lado e quem é que está pior do que eu, para eu poder desviar a atenção de mim e colocar
colocar, vamos dizer, a carga em cima dessa pessoa. Ah, eu tô mal, mas olha lá o fulano, como é que tá? Fulano tá fazendo isso, fulano tá fazendo aquilo. Então, eu acho que como espíritos ainda inferiores em estado de evolução, né, que estamos, né, aqui nessa Terra, a gente ainda tem muito essa necessidade e a gente ainda vai ter, não vai ser nessa agora, como espíritas, né, que somos, que a gente vai depurar 100% isso. A gente ainda vai vir em outras vidas, com certeza, ainda apontando o erro dos outros e tal. Mas eu espero que com isso aconteça, não sei, talvez de cada vez menos, entendeu? Eu acho que a gente tem que cada vez menos aprender com isso. Não é que eu me torno espírita hoje, ou não só espírita, entrar num âmbito religioso, né, que tem a noção, né, dos ensinamentos de Cristo e tal, e então eu não vou mais julgar ninguém. Não, isso é difícil pra caramba, é muito difícil você não julgar alguém. Então, eu acho que a gente primeiro tem que ter consciência, né, de que nós somos humanos, a gente faz isso sim, e a gente erra nisso e erra muito feio, mas que a gente ainda tem um caminho, né, para trilhar em relação a isso, e que isso com certeza é uma falha moral nossa, grave, né, e que a gente ainda tem muito, acho que ainda acertar. E eu creio que não vai ser só nessa vida, não, com certeza a gente ainda vai levar isso para mais algumas, enquanto a gente passar a olhar para nós mesmos, e não importa o que o outro está fazendo, se o outro está errando, se o outro está fazendo algo ilícito, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo coisas boas? Eu estou fazendo coisas ruins? Primeiro, a gente olhar para a gente, entendeu? Porque não adianta eu querer olhar para o outro, coitadinho, ele está errando, eu vou lá ajudar ele. Se eu estou tão suja quanto ele, é o sujo cuidando do mal lavado, né? Seria isso. Então não adianta. Então, primeiro eu tenho que me depurar, tentar me melhorar o máximo possível, para depois chegar do lado do colega e, o que adianta eu virar para alguém e falar, poxa, não faça isso, se eu faço. Não adianta de nada. Então, eu acho que é mais ou menos isso. A gente tem que, primeiro, né, cuidar de nós. Aí entra de novo o autoconhecimento, né? Se conhecer e depois isso, lavar outro para você, isso mesmo. E depois a gente olhar para o outro e mandar ele e tal, porque às vezes a gente só está até piorando a situação, entendeu? Não está ajudando de nada se nós mesmos também estamos tão sujos, vamos assim dizer, quanto o outro. Alguém levantou o dedo? Quem quer falar? O Alexandre. Eu quero só ressaltar uma coisa que eu falo constantemente, né, cara? Nós estamos no mesmo barco. Se alguém erra de alguma forma, você erra de outro, entendeu? A gente está no mesmo padrão. Se a gente estivesse num padrão diferente, a gente não estava aqui, né? E quando a gente começar a entender isso, que a gente é uma célula do organismo inteiro, entendeu? Aí você começa a viver de uma forma diferente, né? Então, eu gosto muito de bater nessa tecla que a gente é tudo igual, tudo igual. Então, como é que a gente pode ficar olhando para fora o tempo inteiro, olhando para fora? Tem um pedacinho da passagem aqui que ele fala, não é nosso dever auxiliar, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse auxiliar, porque até que ponto auxiliar é você realmente querer ajudar, ou auxiliar é você, o seu ego, querendo se sobrepujar à maneira da outra pessoa ser, né? Então, acho que é muito o que a Lívia falou, sabe? A hora que a gente entender que a gente é uma célula e que a gente tem que fazer o nosso trabalho de célula para o corpo funcionar, independente da célula do lado, aí você começa a parar de prestar atenção nos outros. Você começa a prestar atenção em você mesmo, né? E aí você tem capacidade de mudar o seu padrão, de mudar o seu procedimento, né? Então, eu vejo, por exemplo, político corrupto.
Quem sou eu para achar se o político é corrupto ou não? A mensagem que chega para a gente da televisão, do rádio, seja lá do que for, é cheia de falha. É um ser humano que está editando essa mensagem, ele tem a opinião dele, a emissora tem a opinião dela, e você não sabe qual é a história por trás do cara. E eu sempre falo isso, se você um dia sentar do lado de um político e conversar com ele, você vai ver que ele tem justificativa para as coisas que ele faz. E são justificativas plausíveis. Então, tem uma coisa, né, que eu ouvi uma vez e eu gosto muito de levar adiante, que é, se você fosse criado nas mesmas condições e tivesse as mesmas situações que a pessoa que está fazendo determinada coisa, você agiria exatamente igual àquela pessoa. Né? Porque a pessoa, ela é uma soma de experiências, de aprendizado, ela é uma soma na sua vida ali, né? De experiências. Se você tivesse a mesma soma de experiências, provavelmente você tomaria a mesma atitude. Então, isso é muito interessante. Quando a gente para pensar sobre educação, né, você vê que, por exemplo, um povo acaba de comer e agradece, o outro cospe no chão. Aí se fazem isso para você. Então, olha como é sutil a gente pensar em julgamento. Olha como é complicado a gente pensar em julgar, seja lá quem for. Né? É só uma questão de enxergar a coisa. E se você se aproximar, se a gente entender que a gente é célula, que o organismo é maior, e que se a gente, ao invés de criticar ou atritar, se a gente se aproximar, a gente começa a entender as coisas, aí você, por uma forma natural, começa a baixar sua bola, né? Na questão da crítica, porque você começa, é empatia, e isso nos falta hoje em dia, né? A gente vê a quantidade de haters que tem no mundo, não é na internet. Eu acho tão engraçado o pessoal falar, os haters da internet são pessoas como nós, que emitem a sua opinião e às vezes nem estão com uma opinião tão assim, mas a sua interpretação da opinião da pessoa. Então, abstenha-se de falar, né? Olha a nossa responsabilidade. Então, para a gente que está estudando, eu sempre falo, para a gente que está estudando, a responsabilidade é sempre maior, porque a gente já ouviu isso, a gente já viu isso de um prisma, de outro prisma. Então, para a gente já não pode mais. É aquele negócio que a Suzana, né, falou tão bem lá, que eu sempre falo: tá tudo bem, errou, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem, mas não é tá tudo bem e continua errando, tá tudo bem e continua errando. É tá tudo bem e mude. Preste atenção, se questione, pare. Né? Então, eu acho que esse é um mal do nosso momento, do nosso século. O político não presta, o vizinho não presta, o fulano não presta, a Anitta não presta, a fulana não presta, a Ivete Sangalo não presta. Ninguém mais presta. Ninguém mais presta. Entendeu? E todo mundo está só sendo humano. Né? Então, acho que é muito importante, cara, a gente entender que a gente é célula e que a gente faz parte de um organismo maior. Alguém quer falar? Tem uma historinha, porque a gente é muito julga com bondade os nossos erros e com o erro dos outros a gente, né, tende a ser um pouco mais severo. E aí a historinha é assim, a vizinha olhava pela janela, a outra vizinha colocando a roupa no varal. Ai, que imundícia, ela não sabe lavar roupa, que roupa todo dia a vizinha olhava. Nossa, mas a roupa dela é muito suja, que horror. Aí teve um dia que ela não aguentou, eu vou lá ver o que está acontecendo. Essa mulher não sabe lavar roupa, que absurdo. Quando ela chegou lá, que ela olhou para o vidro da janela dela, era o vidro da janela dela que estava sujo.
Então, ela foi lá, ela limpou o vidro e viu que a roupa da mulher estava limpa, o vidro dela que estava sujo. Então, a gente tem que prestar atenção na trave, né? Às vezes tem uma trave no nosso olho e a gente não vê, a gente não percebe. Eu acho muito interessante essa frase que tem aqui. Não atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Cara, quando Jesus diz isso, atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Ele não fala com uma multidão. Ele fala com cada um. A pessoa olha lá dentro. Caramba. Saiu daqui, saiu daqui, saiu daqui. Saiu todo mundo, não tinha mais ninguém. Então, ele foi muito sábio, né? Nós sabemos que ele era muito sábio, muito educador, muito. Foi perfeito, né, nesse ensinamento aqui, né? E às vezes o que a Mônica falou, o julgamento não nos cabe, né? A gente não pode julgar. Quem somos nós para julgar o outro? O Alexandre falou da corrupção. Às vezes a gente ultrapassa um sinal, ou então passa por dentro de um posto de gasolina para poder cortar caminho, coisas erradas. Se a gente for ver, a gente também está errado. Na minha opinião, errado é errado, certo é certo. Não existe errado mais ou menos, entendeu? E às vezes também a gente pode colocar lenha na fogueira quando o assunto está quente. É isso mesmo. Não, não. Ou a gente pode jogar um balde de água fria para poder apaziguar. Não, vamos ver por outro lado. Esse irmão é digno de pena. Ele errou, mas ele está equivocado. Em vez da gente, é isso mesmo, olha o que ele fez. Em vez da gente colocar lenha na fogueira, que a gente não faça isso, que a gente sempre, numa discussão, ou quando a gente vê alguma coisa pegando fogo, que a gente tenha uma palavra de sabedoria para tentar apaziguar, né? E agora o nosso tempo já está acabando e chegou aquele momento maravilhoso. Nani, 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 vem Nani! Ai, bendita doutrina, né? Que nos esclarece, nos conforta, que nós saibamos assumir as nossas responsabilidades e que possamos auxiliar todo aquele que é necessitado, sem julgamento, amando, acima de qualquer coisa. Cume de revelação, conjunto de leis morais, Jesus como modelo e guia. De um extremo ao outro do planeta, fenômeno à luz do dia. A mesa do mundo girou, trombetas soaram no céu, raiou a codificação, ciclo de trevas cessou, século de elaboração. Exigiu do missionário um pentateuco doutrinário. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus por este mundo aflito, socorro divino, pois são chegados tempos de cumprir a promessa. Doutrina de luz, que sobre a carne desce, clareia e conduz, reestabelece verdades sublimes contidas nos evangelhos, cujo cristão professa. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos, para confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Bendita doutrina maravilhosa,
Graças a Deus, Senhor, por esse Consolador prometido, que possamos assumir a nossa responsabilidade. Auxilia-nos, Mestre, que caminhemos sempre seguindo os teus passos, que possamos amar, que possamos perdoar sem julgamento, que nos coloquemos no lugar do nosso irmão, porque somos todos iguais, todos falhos da mesma forma. Um dia seremos melhor, que comecemos o quanto antes. Muito obrigada, espiritualidade amiga, por fluidificar as nossas águas e colocar nelas o remédio necessário para cada um, de acordo com as suas dores. Graças a Deus, Senhor. Muito obrigada por mais esse dia. Que assim seja. Que lindo, Nani. Obrigada. Gente, eu vou tirar nossa foto. Eu vou contar até 3 e vou dar um print na tela, tá? Atenção. Ah, a Silvia apareceu pra foto, né, Silvia? Tô só de olho em você, hein? Oi, Pedro. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Gente, tô tão feliz, tá tudo cheio aqui na minha tela. Coisa linda, gente, coisa linda. Um beijo, gente! Eu sabia que ela ia falar isso. Tia fica toda orgulhosa com a sala cheia.